Olímpia, que está em crise lá no Paraguai, 2 derrotas seguidas, lá embaixo na classificação do Campeonato Paraguaio, mas os caras olharam lá e viram, o Flamengo foi goleado lá no futebol brasileiro. E aí, Pascoal? E aí o jogo é lá no Paraguai, a primeira partida é lá no Paraguai, é o jogo do Olímpia. Esse é o jogo do Olímpia. Depois o jogo de Brasília é o jogo do Flamengo. Então o Olímpia tem que fazer o resultado. Se não fizer, o Flamengo já sai, já volta classificado a Libertadores. Eu estou esperando ver se o Malvadão vai voltar, porque o Malvadão tirou folga no final de semana, hein? Tirou folga, Pascoal? O Malvadão tirou folga no final de semana, não conta nada pra ninguém. Opa, Malvadão não estava lá no Maracanã não, hein? Opa, lá no Maracanã teve um pouco de desfile, aquele desfile, eu vou entrar e daqui a pouco a gente resolve o jogo. Não, aqui nós vamos resolver. Esse negócio de nós vamos resolver, não resolve. Quando tentaram resolver, já estava 2-0 pro Internacional. E aí, um abraço pro gaiteiro. Como diz em Porto Alegre, um abraço pro gaiteiro. O Internacional fez a fórmula certa de marcação, ocupou os espaços deixados entre os 2 volantes e os 2 zagueiros. Nossa, o Tyson fez uma partida monumental. O Yuri Alberto, um jogaço, tanto que já tem procura do futebol inglês, futebol holandês, daqui a pouco vem até procura do futebol de outro planeta, porque o que fez esse Yuri Alberto nesse jogo foi um negócio de maluco. Né? Então, o Inter acertou a marcação, impediu a saída de bola dos volantes, a bola não chegava com qualidade nos meias, e aí as dificuldades do time do Flamengo foram se avolumando. Agora, será que o Flamengo vai ter as mesmas dificuldades contra o Olímpia? Eu não acredito. Eu vi o Olímpia jogar 2 vezes contra o Internacional, 3 vezes contra o Internacional, eu vi o Olímpia jogar. 3 vezes contra o Internacional. E nenhuma das 3 vezes esse time do Olímpia me convenceu. Tomou de 6, teve aquele gol do Yuri Alberto também lá no Paraguai, depois a classificação do Olímpia em cima do Internacional. Eu vi 3 jogos, dos 4 eu vi 3. E esse time não me convence. É um time que tem dificuldade ofensiva. Derlis Ortiz é o cara que é o jogador do apoio ao ataque. Lembra dele, aquele que jogou no Santos? Então, é o jogador para sair na bola ofensiva. Eu acho que o time tem muita dificuldade de articulação. E acho que, com todo respeito ao simpático Olímpia, o Flamengo é favorito para ganhar lá e ganhar aqui. Mas o Malvadão precisa voltar, hein, João? Avisa precisa. Malvadão. Alô? Voltar, hein? Vamos chamar aqui. Olha, o Marcelo Correia está aqui na hashtag Na Veia. E ele diz o seguinte: amanhã o Mengão Malvadão volta. Acidentes acontecem. Amanhã vamos voltar ao normal. Pisaram no rabo do Tigre. É um acidente feio. Com escoriações. Quando anotaram a placa, só viram a placa assim, só tinha o número 4 no final. Com escoriações, Pascoal. Pisaram no rabo do Tigre. Ele está dizendo aqui: Ozinho, você conhece o Flamengo melhor do que todos nós aqui. Você foi criado no Flamengo. Criado na Gávea. Então você pode falar muito bem. Essa pancada de domingo, qual é o reflexo, na sua opinião, para esse jogo de amanhã lá contra o Olímpia no estádio Manuel Ferreira? Olha, perder é horrível. Jogador, quem é competitivo não gosta de perder nunca. Falar que assim, mas é bom tropeçar para acordar. Mas 4-0 é muito. Então, a sequência é que vai dizer a consequência. Se a equipe não reage, aí vai ficar aquela dúvida. Será que era aquilo que estava lá no início? As goleadas. Porque esse time com o Renato meteu 5 no São Paulo. O São Paulo que a gente está falando que é jogo equilibrado contra o Palmeiras hoje. O São Paulo que a gente está falando que é um time muito bom, que é favorito também, que tem grande chance. O Flamengo meteu 5. 5! E sobrando. Teve o início do jogo, São Paulo até ameaçou, teve grandes oportunidades, mas em 10 minutos resolveu. O tal do Bruno Henrique, esse daí que a gente está vendo na imagem, arrebentou com o jogo. O jogo contra o Inter, se a gente for ver o início do jogo, o Flamengo amassou o Inter. Criou as melhores chances. Agora, o Daniel fechou o gol. Nós falamos isso ontem aqui. São acidentes de jogo. Acontece, fechou o gol, fez a sua parte. O Inter foi merecedor e o Flamengo sentiu. Sentiu quando tomou os gols. Não teve poder de reação. E algum comportamento também de desequilíbrio emocional de alguns jogadores. Eu acho que sobrou pro Olímpia, João. Sobrou pro Olímpia. O Flamengo é favoritaço no jogo. Para mim, do compromisso de todos os clubes nessa Libertadores,
O que está mais, o desnível muito maior é Flamengo e Olímpia, nem se fala. O Flamengo já seria favorito contra outros. Contra o Olímpia é muito mais. O Inter meteu 6 no Olímpia, depois ganhou de 1-0, aí depois teve 2 empates 0-0, só que o último jogo do 0-0 no Beira-Rio, para mim é sempre Beira-Rio, o Inter atropelou, criou no mínimo umas 8, 10, 11 chances e foi para pênalti. E perdeu um pênalti no jogo. O Edenilson que não perde pênalti, bate muito bem, perdeu. Era pro Inter estar jogando esse jogo contra o Flamengo. O Olímpia tomou de 3 no último jogo agora do campeonato lá no Paraguai, pro rival, pro Guarani. O Flamengo tomou de 4, o Olímpia tomou de 3 também. Tem desfalque, tem 2 desfalques importantes. Então, assim, o Flamengo... Alejandro Silva, uruguaio, no meio campo, não joga. Não joga, é muito bom jogador. E o Renato... Importante jogador. Conversou com esses caras, chamou, mais atenção, mais foco. Tem que entrar concentrado. E o Flamengo concentrado contra o Olímpia, para mim, é muito favorito. É muito favorito. Muito bem. Olha aí, ó, camisa pesada, lembrando que o Olímpia é tricampeão da América, mas futebol modesto. E o Flamengo é bicampeão da América, tem 2 Libertadores. Mauro Naves, o Flamengo terá 2 ausências importantes. Uma delas já há algum tempo. Rodrigo Caio continua de fora. E a outra, o Pedro. Ele não viajou com a delegação. Está se recuperando de uma entorse no tornozelo. Tudo bem que ele é reserva, né, Mauro? Mas o Pedro fará falta, porque sabe como é que é, né, presidente? Durante o jogo e tal, ter o Pedro é sempre bom, hein, Mauro? Não, seria bom sim, é uma ótima opção, mas acho que o Flamengo resolve o jogo sem ele, né? Ele seria uma opção para segundo tempo, dependendo do resultado, etc. Mas é o que o Zinho estava dizendo, independentemente de esquecer o jogo com o Internacional, que deveria ser o jogo de hoje com o Internacional, isso sim, o Inter, como diz o Zinho, teve tudo para passar pelo Olímpia, mas a gente vem dizendo que o Flamengo é favorito até para ganhar a Libertadores. Tem ele lá, mais um, é o Palmeiras, é o Atlético, quem sabe River e Atlético, quem passar entra na briga com esses dois. Então não é contra o Olímpia, que é, sem dúvida, o encontro mais desequilibrado, né, de todos que nós estamos vendo aí, Palmeiras, São Paulo, River e tal, e o próprio Fluminense. Então, o que tem mais desequilíbrio técnico, etc., é esse. Ah, bom, é jogo fora de casa, tudo pode acontecer, pode. O técnico lá está dizendo que vai ser audacioso, mas que está mais preocupado do que o próprio Flamengo, óbvio. Esse papo de ser audacioso também é muito na teoria. Na hora lá, põe 2 caminhões na defesa e tenta ficar lá no 0-0 até onde conseguir, quem sabe uma bola, mas enfim. A gente vai ter um jogo que o Flamengo vai... Eu acho que não muda, não. O Sim tem razão, como quando diz, vamos esperar, para ver as consequências futuras dessa derrota para o Inter, mas acho que hoje ela já pode ser resolvida. E ela deve ser resolvida. Nossa, vai ser uma surpresa enorme se o Flamengo já não resolver esse jogo lá hoje. É fora de casa, é Libertadores, amanhã. Tudo. Amanhã. Desculpa, amanhã. Hoje nós estamos falando amanhã, presidente. Do choque rei aqui. Então, é amanhã. É óbvio que a gente está esperando que o Flamengo já volte de lá classificado. Pode não acontecer? Pode. A própria estreia do Renato na Libertadores não foi boa. Não foi. Mas ganhou, mas não fez um grande jogo. Mas agora não acho. Será muito surpreendente, porque se tem um favorito para a competição, o Flamengo está entre eles. Se tem nesses todos os jogos aí alguém que é mais favorito do que o outro, sabe, 9-1, é Flamengo com Olímpia. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa por ser uma Libertadores, etc., futebol, aquele papo todo que a gente leva. Mas o Flamengo volta classificado. Acho que é isso que eu espero, que ele já volte de lá classificado por toda a dedicação do Olímpia, tá em casa, repito, a gente respeita os adversários e tal. Não ganhou do Inter em 4 jogos, né? Fez 4 jogos. O jogo mais bonito do Olímpia, e eu assisti, foi contra o Deportivo Táchira, quando ele conseguiu a classificação, mas o adversário era o Deportivo Táchira. Foi emocionante ver lá a correria, a dedicação, a entrega teve. Ali eles estavam precisando, era o último jogo da chave de grupo e tal. E, nossa, teve uma entrega danada, muito forte aquele jogo.
Mas acho que isso não vai acontecer contra o Flamengo, não. E o Flamengo é muito favorito, João. Perfeitamente. Amanhã, 7h15 da noite no Fox Sports, Olímpia e Flamengo com torcida, hein? Teremos 2.000 torcedores do Olímpia, sócios torcedores, com 2 doses de vacina e com teste PCR feito 24 horas antes do jogo, já cadastrados, e eles estarão lá no estádio Manuel Ferreira empurrando o Olímpia para encarar o Flamengo. E na semana que vem em Brasília também teremos público, inclusive muita gente dentro da capacidade permitida, 2 setores, o leste inferior e o oeste inferior do estádio Mané Garrincha, já com os ingressos esgotados. E a mesma regra, pessoas vacinadas apresentando teste PCR semana que vem lá em Brasília. Agora é o seguinte, um assunto que sempre mexe com o torcedor do Flamengo. Arrascaeta, ele tem contrato até 2023 e o Flamengo iniciou conversa com o empresário dele para renovar o contrato até 2025.